prova a reforma. É isso que ele trouxe. Estamos aqui com o Dr. Tiago Natalio, trazendo mais uma vez o quadro Condomínio em Ação. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Dr. Tiago. Boa noite, meu amigo Renato, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Estamos aí mais um dia, né, Sem dúvida nenhuma. Trazendo aqui, justamente tirando dúvidas e tal. E surgiu, né, uma matéria que mexeu demais, inclusive nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, porque foi divulgado um vídeo em que um procurador, foi divulgado inclusive no programa Fantástico da Rede Globo, neste domingo, um procurador que é denunciado por agredir um adolescente, né? E nós vamos explicar o caso direitinho aqui para todo mundo. E o procurador disse que agiu por impulso. Ele foi para cima do filho de um outro jovem lá, de um outro adolescente, chegou meio que a estapear, teve algum tipo de agressão em cima do outro rapaz, porque o filho dele apanhou desse rapaz. Nós vamos aqui saber do Dr. Tiago. Primeiro, doutor, esse tipo de conflito, né, é um conflito, como saiu inclusive em vídeo e tal, acabou chamando mais atenção. Eu gostaria que o senhor explicasse até com maiores detalhes, essa ocorrência, e perguntando já se esse tipo de conflito é recorrente nos condomínios. Infelizmente, a notícia é que é sim recorrente. Só nos últimos 2, 3 meses, mais ou menos, tivemos aí casos que vieram à mídia, pelo menos uns 3, 4. E é sempre o mesmo acontecimento. A criança chega chorando em casa por conta de algum problema, seja uma brincadeira, seja um bullying mesmo, ou até uma agressão física, e o pai, ele acaba descendo, ou a mãe acaba descendo e acaba ultrapassando aí as medidas e acaba encostando na outra pessoa, encostando no outro filho. Infelizmente tem sido recorrente, sim. Uhum. E é uma pena, porque em condomínio, isso, não só em condomínio, mas fora do condomínio, isso aí jamais deveria acontecer, né? Sim. Mesmo porque é um pai agredindo um filho de uma outra família. Exatamente. Né? Quer dizer, é um negócio bastante grave. Né? Bem pesado. Bem pesado. E essas imagens estão percorrendo aí as redes sociais e tudo mais. Agora, do ponto de vista do condomínio propriamente dito, o que o síndico pode fazer nesse caso? O porteiro, a segurança, quais são os papéis que têm que ser desempenhados por esses profissionais dentro do condomínio? Eu digo que o papel anterior a esse tipo de ocorrência é sempre informar os porteiros, informar os prestadores de serviços quais são as medidas a serem tomadas diante de um caso que possa acontecer assim. Nesse caso em especial, nós percebemos que teve um porteiro que ele foi até o local e sim agiu de forma como qualquer pessoa faria, separando esse pai, tirando esse pai daquele local. Mas o que nós sempre indicamos é o seguinte, que os síndicos eles passem essas informações aos condôminos e principalmente aos pais, que diante de qualquer conflito dessa forma, que eles procurem entre os pais conversar e jamais o pai conversar com o filho do outro, evitando assim o que aconteceu nesse caso em especial. Uhum. Vamos dizer no sentido da prevenção. Existe alguma forma de se prevenir esse tipo de coisa? Lembrando que os meninos estavam numa quadra, houve ali uma discussão entre os meninos, em função disso eles entraram no condomínio lá, um dos filhos foi reclamar com o pai, por isso foi o que aconteceu mais ou menos. Tem como evitar esse tipo de ocorrência? Eu acho que toda a forma de evitar, de fato, costumo sempre dizer, como se fosse uma política pública dentro de condomínio. Através de avisos, de cartazes, sempre informando que na ocorrência de algum problema, leve-se ao conhecimento do condomínio ou leve-se ao conhecimento dos pais, mas eu acho que isso aí também vai um pouco de educação. Eu acho que pai nenhum tem direito de encostar a mão em qualquer criança, então eu acho que de fato ultrapassou aí todos os limites do que podia acontecer. E diante dessa situação levou ao caso extremo aí de encostar na criança. Então, eu acho que sempre que nós tivemos a oportunidade antes de conversarmos com os pais dentro do condomínio, mandar avisos informativos dentro do condomínio, hoje tem tantas vias, através da internet, grupos, aplicativos do condomínio, eu acho que teria sim a possibilidade de ter evitado esse tipo de situação. E como fica, qual é o papel, vamos dizer, legal aí do condomínio? Quer dizer, o condomínio pode ser responsabilizado, ele pode ser penalizado criminalmente, o que acontece nesses casos com relação ao condomínio?
Em relação ao condomínio, não tem nenhum tipo de problema que vai trazer ao condomínio. O condomínio ele não é responsável pela criança dentro do prédio, ele não é responsável pelos condôminos que estão ali. Eu digo condomínio é a pessoa do representante legal, o síndico. Mas nós sabemos que, todavia, vai ter aí as câmeras que, muitas das vezes, quando gravadas, tem que ser sim guardadas, porque isso será um material muito importante para oferecer às autoridades policiais. É um caso como esse aí, o vídeo acabou vazando, chegou de uma forma aí até as televisões, etc., a mídia aberta. Eu não sei se foi entregue esse vídeo da forma certa, mas a forma correta de se entregar seria ou a autoridade policial ou, no caso, do juiz pedindo, evitando assim maiores conflitos de entregar para um condomínio, esse condomínio vazar na internet e de repente ficar uma situação um pouco ali, mais né? Constrangedora. Mas eu acho que, tenho certeza, em responsabilidade ao condomínio não tem alguma responsabilidade, nem a pessoa do síndico, que é o seu representante legal. E o condômino? Pode ser penalizado? No caso, o procurador que teria, vamos dizer, agredido o outro jovem. Esse vai ser com certeza. Na verdade, o crime que ele estaria pautado aí seria de lesão corporal. Vai se estudar ainda a questão da natureza, se vai ser leve, se vai ser médio. Mas a questão é que, de fato, ele vai ser sim, já foi levado à autoridade policial e provavelmente vai ser aberto um processo crime para que ele possa responder aí pelos atos que ele cometeu. Tá. No caso, nós estamos falando aqui também de jovens, de crianças, né? Pessoas menores de idade. Quem são os responsáveis pelas crianças dentro do condomínio? Sempre são os próprios pais. Muitos até confundem, mas o condomínio não é responsável. Eu costumo dizer, se o síndico fosse responsável pelas crianças, eles não poderiam nem sair do prédio. Eles teriam que ficar lá cuidando 24 horas. Porque as crianças, elas vão brincar, elas vão passear, elas vão brigar entre elas. Então, dentro de um condomínio, o responsável é o pai mesmo. Ao síndico cabe o quê? Cuidar das áreas comuns do condomínio para evitar qualquer tipo de acidente que possa ocorrer. Mas cabe sim aos pais, e os pais têm total responsabilidade em cima dos filhos, inclusive quanto aos atos que esses praticam. Sejam eles atos que vai trazer algum prejuízo ao condomínio, atos dentro do próprio condomínio, nas brincadeiras. Então, o pai é o responsável pela mantença aí dos filhos dentro do condomínio. Tá. No caso aí vamos dizer que o condômino seja um condômino antissocial. Ou mais que isso, que esse condômino, de repente, seria aí um condômino que poderia vir a ser excluído em função, inclusive, desse comportamento antissocial. Isso pode acontecer? Ou seja, esse condômino antissocial pode vir a ser excluído da vida deste condomínio? Na verdade, muitas foram as perguntas que até me mandaram pessoalmente, dizendo o seguinte: será que não poderíamos enquadrar esse condômino numa situação de antissocial? Que hoje, embora a lei não prevê de forma clara a sua exclusão, mas a lei entra num caminho e a jurisprudência dá total possibilidade da exclusão desse condomínio. Eu não entendo que seria o caso de ser caracterizado um condomínio antissocial, porque a lei diz que para ser caracterizado antissocial requer o quê? A prática reiterada da conduta antissocial. Então, nesse caso, não teve nada de reiterado. Certamente aconteceu uma única vez, mas condôminos que praticam esse tipo de ato sempre e outros diversos atos, como brigar, xingar, falar alto, festa de segunda a segunda e outros casos que nós falamos 2 semanas atrás aqui, poderia sim ser caracterizado. Não esse caso em especial, que foi um caso isolado. Tá. Deixa eu ver aqui que tem um comentário do Francisco dizendo o seguinte: esse é um pouco pior por ser conhecedor da lei, que é o procurador, né? Ele está dizendo que, o Francisco está dizendo que ele é conhecedor da lei, mesmo assim foi para cima do garoto. Tem essa, vamos dizer, essa questão de responder ainda mais gravemente pelo ocorrido? Na verdade, a gente sempre tem uma máxima de que ninguém pode excusar o conhecimento da própria lei. Mas também nós sabemos que a jurisprudência ela pauta que quando uma pessoa tem profundo conhecimento sobre o assunto, a esta jamais poderá ser dado qualquer tipo de benécia. E nesse caso em especial, sem dúvida alguma, ele é conhecedor da lei, conhecedor do problema. Salvo engano, através das notícias já se arrependeu, houve alguns pedidos de desculpa, etc. Mas, sem dúvida alguma, o processo vai ocorrer para que seja apurado todos os detalhes. E para complementar aqui, o Francisco dizendo tem que chamar a polícia pela agressão. O condomínio tem obrigação de chamar a polícia, é isso mesmo? Exatamente, esse é um dos papéis do síndico, junto dos seus representantes, que é o próprio porteiro, etc. Diante de uma situação como essa, não tenha dúvida nenhuma. 190, chama a polícia, chama quem quer que seja, mas
obviamente que também tome as suas providências. O que nós sempre falamos aos próprios síndicos, ao orientar os seus condôminos, é que em muitas das vezes não dá para se envolver. Ali, obviamente que dava para se envolver, porque a gente está falando de briga ali de um adulto contra uma criança, mas em algumas situações em que coloca em risco a própria integridade física do porteiro, nós sempre dizemos que ele tem que chamar as autoridades policiais e acabar não se metendo na situação. Até porque vai saber, imagina que dá uma briga entre adultos, um puxa uma arma pro outro, o porteiro não vai colocar o corpo lá. Sem dúvida. Tá bom? É isso aí. Doutor Tiago, hoje nós falaríamos, inclusive, sobre o dia da Assembleia, né? Exatamente. A realização das Assembleias foi o tema que nós tratamos aqui semana passada e que traríamos hoje, em função dessa notícia que mexeu muito aí com os condomínios e tal. Nós trouxemos essas informações que são muito relevantes nesse momento, mas semana que vem podemos tratar novamente da questão das assembleias, né? Com certeza. E esse eu acho que vai ser um diferencial de a gente entender os assuntos que estão na mídia e a gente trazer esse tipo de discussão, que eu acho que ele é sempre bem-vindo e sempre muito oportuno, porque está acontecendo aí no dia a dia do condomínio. Sem dúvida, doutor Tiago. Muito obrigado pela participação e até semana que vem com mais um Condomínio em Ação. Eu que agradeço, Renato, agradeço a todos os ouvintes, um grande abraço. Tá certo, doutor Tiago Natalio sempre aqui também durante a semana trazendo o quadro Condomínio em Ação. São 6h56 em São Paulo. Doutor Cláudio, pra gente fechar aqui,